Romanos 8, será que você pode abrir comigo, lá em Romanos 8? Nós cantamos hoje a música de Romanos 8, mas eu não vou falar sobre essa parte especificamente. Romanos 8, a partir do versículo 12. Nós estamos numa série de mensagens a respeito da plenitude do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Um chamado para a minha vida, um chamado para a sua vida. Nós já falamos a respeito de como isso é a vontade do Senhor, a respeito de como isso é a vida que o Senhor quer de nós, sermos cheios do Espírito Santo, agimos cheios do Espírito Santo. Nós vimos a respeito das dádivas que o Espírito Santo nos concede quando somos cheios dele. Nós vimos também, na semana passada, a respeito do fruto do Espírito e como isso é precioso e é evidente, né? É gerado na vida de todo cristão. E hoje eu queria falar um pouquinho mais a respeito dessa plenitude, da ação do Espírito Santo em nós. Romanos 8, 12, diz o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Queria só ler, antes de a gente orar, a oração que nós oramos na semana passada. O pastor Júnior contou a respeito da oração que o John Stott fazia todas as manhãs. Talvez essa manhã seja uma manhã preciosa para nós orarmos novamente e relembrarmos daquilo que o Senhor falou conosco na semana passada. Ele fala o seguinte, a oração que John Stott faz. Ele fala: Pai Celeste, peço que neste dia eu viva em Tua presença e Te agrade cada vez mais. Senhor Jesus, peço que neste dia eu tome a Tua cruz e Te siga. Espírito Santo, peço que neste dia me enchas de Ti e faças Teu fruto amadurecer em minha vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pai bondoso, obrigado por essa manhã. Nós Te louvamos porque o Senhor tem falado aos nossos corações tanto. Semana após semana podemos ouvir a Tua voz, ser ministrados pela Tua palavra. E nessa manhã que o Senhor fez, que o Senhor, ó Pai, renovou Suas misericórdias sobre nós, essa manhã do qual o Senhor nos trouxe para a Tua casa, para ouvir mais a Tua palavra, Pai, nós clamamos, fala conosco mais uma vez, nos dá ouvidos sensíveis à Tua voz, nos dá, Senhor, um coração que sente a Tua presença, que sente, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja, ó Pai, uma mente que é iluminada, assim como a Francine aqui orou, Pai, ilumina nossa mente com a Tua palavra, enche-nos com mais do Senhor, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor opere e transforme, que o Senhor confronte os nossos corações, mude, Senhor, os nossos pensamentos, e que o Senhor também conforte, que o Senhor nos encoraje a viver essa vida que o Senhor se agrada, Pai. Por isso nós pedimos, Santo Espírito de Deus, nos conduz aqui nessa manhã, nesse culto,
que o nosso coração possa ser confiante no Senhor, e que possamos nos alegrar, ó Pai, todos juntos, na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome, é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, eu não sei se você, ou se sou só eu, mas que já tentou fazer coisas sozinhos. Se a gente às vezes pensa que a gente consegue, sei lá, montar alguma coisa que chegou sem ajuda, sem ver nada, sem ler o manual, e a gente tenta montar sozinho, a gente faz. E às vezes a gente vai tentando, tantas vezes a gente tenta fazer coisas sozinhos. Eu comecei, e glória a Deus por isso, eu acho que ela não está aqui hoje, mas comecei a fazer uma consulta ali com a fono, com a Catarina, e tem sido muito precioso. Só que, assim, é um negócio que é difícil também, irmãos. É vencer a vergonha, na verdade. Não sei quantos já viram aqui aqueles exercícios que às vezes a gente tem que fazer. O Zé sempre fazia perto de mim aqui algumas coisas, eu ficava dando risada da cara dele, agora sou eu que estou aqui sofrendo. E aí eu estou lá em casa, começo a fazer um exercício, começo a fazer outro, e aí a gente está lá na consulta, ela passa os exercícios, e na consulta parece mais fácil, ela me ensina, ela faz antes, ela corrige o que eu estou fazendo, mas aí eu tenho que fazer o exercício em casa, sozinho, e cara, é uma luta. Eu esqueço daquilo que eu tinha que fazer, eu começo a fazer sozinho e dá errado. A Bia, minha esposa, começa a dar risada da minha cara, porque é uns negócios que nem vou fazer aqui, irmãos, mas é feio demais. Senão depois grava, vira figurinha, você sabe como é. Mas a gente tenta, né? A gente vai para melhorar, a gente vai fazendo. Mas a verdade é que quando nós vivemos a vida cristã, a vida que o Senhor nos chama a viver, ela é uma vida do qual nós não somos chamados para caminhar sozinhos. E é muito precioso quando nós olhamos para o Evangelho, para a Palavra de Deus, e sabemos que há um Deus que não nos largou, que não nos deixou só, mas que no meio da nossa podridão, do nosso pecado, da nossa desobediência, da nossa rebeldia, o Senhor enviou o seu único Filho para viver, para morrer, para que através da sua morte e através da sua ressurreição, eu e você pudéssemos ter vida. E glória a Deus por isso. E Jesus, que viveu nessa terra, e ali em João 14, ele vai começar a dar um discurso de que ele voltaria para o Pai, mas que ele deixaria para nós o Consolador, o Auxiliador, aquele que no grego fala que é Paracletos, a ideia de alguém que seria como Jesus, alguém que andaria com seus discípulos e que agora ensinaria todas as coisas, relembraria aquilo que o próprio Jesus ensinou, consolaria o coração, traria encorajamento para que eles cumprissem a missão. Aquele que era o auxiliador, o Espírito Santo da promessa. Atos 1:8, o Senhor Jesus novamente fala: esperem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder do alto, para cumprirem a missão. Atos 2, o Espírito Santo desce sobre a sua igreja. E eles, cheios do Espírito Santo, agora começam a viver e começam ali a proclamar. Agora há um Espírito, o Espírito Santo, o Deus, aquele que é Deus também, a terceira pessoa da Trindade, nem maior nem menor do que Deus Pai, do que Jesus, o Filho, mas aquele que é coigual em substância e em glória, aquele que é o nosso Deus também, o Espírito Santo é o Deus que habita dentro de nós, e é aquele que agora caminha ao nosso lado. Nós não estamos desamparados. Cristo Jesus foi e deixou uma promessa, que Ele voltaria, mas não nos deixou desamparados, pelo contrário, nos deixou o próprio Espírito, o qual nos ajuda a caminhar e produz algo no nosso coração, que agora é tão precioso, que agora sabemos que não estamos mais sós, mas que temos um Deus que nos ajuda em toda e qualquer circunstância. E glória a Deus por isso. E quando nós olhamos para isso, nós vemos lá em Efésios 4:18, aquele mandamento que o Senhor, diz através de Paulo: enchei-vos do Espírito, vivam uma vida plena no Espírito. E nós já vimos, algumas semanas atrás, de que isso é um mandamento do Senhor, e que isso é um mandamento do qual é constante nas nossas vidas. Todos os dias precisamos
ser cheios do Espírito Santo. Esse é um chamado para a minha vida, é um chamado para a sua vida. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, há 3 coisas que podemos perceber. Na verdade, há 3 coisas que o Espírito Santo opera em nós. E para facilitar, vai parecer até meio coach quase, mas eu queria te ajudar a guardar. Então, o 3 Cs. C, 3 Cs. Deu para entender? 3 Cs. Não CC, só 3 Cs. Mas, para você guardar, a primeira coisa, o primeiro C, o Espírito Santo, ele nos conduz. A segunda coisa, o Espírito Santo, ele gera em nós, ou ele traz em nós confiança. E a terceira coisa, o Espírito Santo nos traz convicção. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Eu queria que você guardasse. Nós lemos, e se você puder olhar de novo comigo, no capítulo 8, a partir do versículo 12, vai dizer o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você puder acompanhar comigo aí, abre lá também em Gálatas 5. Nós lemos esse texto semana passada, eu queria relembrar com os irmãos. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, 16. Diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, a obra da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. O Espírito Santo é um Espírito que está em nós e que todo crente, ao confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, agora recebe o Santo Espírito de Deus. E esse Espírito, ele nos conduz. Ele nos conduz. E é interessante porque o Espírito, assim como nós lemos, e ele é um chamado para nós, para que nós andemos nesse Espírito, o Espírito Santo, ele nos conduz à santificação. À santificação. Pois aqueles que cometem essa lista que a gente leu, que Deus me livre, né, não herdarão o reino dos céus. Mas aqueles que se arrependem, que vivem na vida aqui do Espírito, podem até cair em uma coisa ou outra, mas não andam nessas coisas. Eles, pelo contrário, quando são cheios do Espírito, eles produzem o fruto do Espírito. E aqui é interessante, porque quando nós olhamos para o texto que nós lemos, ele fala a respeito disso. Não somos constrangidos a viver segundo a carne. Talvez uma outra versão vai dizer, não temos que fazer o que a natureza humana nos pede. E a natureza humana, a carne, é algo do qual a gente precisa entender que é a natureza pecaminosa. O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. A aliança que foi feita com eles foi quebrada
por essa desobediência. E o pecado agora contamina todas as coisas, contamina o nosso coração, o nosso intelecto, as nossas decisões, tudo é contaminado pelo pecado. E aqui, quando a Bíblia refere-se à carne ou à natureza humana, ela está dizendo exatamente isso, de que por mais que somos salvos, há ainda resquícios dessa natureza em nós, do qual nós precisamos mortificar. E isso só é possível através do Espírito Santo. Há coisas ainda em nós, por mais que nós nos convertemos, aqui ao Evangelho de Cristo Jesus, há coisas que às vezes são difíceis demais para nós. Há lutas, há dificuldades, há uma batalha interior. Paulo fala sobre isso no capítulo 7, sobre essa luta que há entre a carne, entre o Espírito. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que nós precisamos renunciar os desejos carnais e devotar a vida ao que agrada ao Senhor. É algo e é uma obra do Espírito Santo, mas é uma responsabilidade minha e sua também. John Stott vai colocar isso, nós lemos uma oração dele, eu queria trazer uma citação dele, como um ponto positivo, uma ordenança meio que positiva e um aspecto também negativo. Em sentido negativo, primeiro, ele vai dizer que devemos repudiar totalmente tudo o que sabemos ser errado. Se a tentação vier a nós por meio do que vemos, tocamos ou visitamos, então devemos ser implacáveis no sentido de não olhar, não tocar e não ir. Assim, controlar as táticas do pecado. E em um sentido positivo, devemos voltar a nossa mente para as coisas que o Espírito deseja. Pôr nosso coração nas coisas do alto e ocupar os nossos pensamentos com aquilo que é nobre, correto, puro e amável. Nós somos chamados a repudiar e a agir de forma implacável contra aquilo que o Senhor não gosta, aquilo que desagrada ao Senhor. Nós somos chamados a rejeitar toda e qualquer tentação, a abrir mão de certas coisas que nos levam para longe do Senhor, para que nós possamos então agradá-lo. E isso é algo também do qual é um chamado para a minha vida e para a sua vida, não fazer aquilo que desagrada ao Senhor e fazer aquilo que agrada ao Senhor. E só conseguimos isso quando o Espírito Santo está agindo plenamente em nós. A dor da mortificação vale a pena se abrir a porta para a plenitude da vida. É difícil, irmãos, mas é algo do qual nós somos chamados a fazer, para nos afastar daquilo que o Senhor odeia e se aproximar daquilo que o Senhor deseja de nós. E é interessante porque quando nós somos cheios do Espírito, nós conseguimos ter essa sensibilidade de entender que certas coisas convêm e certas coisas já não mais convêm para aqueles que são salvos, remidos, lavados no sangue precioso de Cristo. Tem certas coisas que fazem parte da vida do cristão, mas tem certas coisas que já não devem fazer parte. E quando nós somos aqui cheios do Espírito Santo, nós agora buscamos viver essa santidade no Senhor e a odiar aquilo que o Senhor odeia. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes mesmo, digo por mim mesmo, nós às vezes não odiamos aquilo que o Senhor odeia, mas brincamos com aquilo que o Senhor se desagrada. Nós assistimos coisas que não devemos, nós ouvimos coisas que não edificam, coisas que pelo contrário nos levam para mais longe do Senhor. Nós visitamos lugares, tomamos atitudes que não deveríamos. Às vezes a gente acha que está tudo bem porque não tem problema, mas isso não é pecado ir naquele lugar. Mas o Senhor nos ensina que nem tudo nos convém mais. Muitas vezes eu vejo gente que saiu de uma situação tão escandalosa, com tantos problemas, se converteu, mudou de vida, mas agora começa a querer voltar nos lugares, a fazer coisas que fazia antigamente, achando que tudo bem brincar com o pecado, tudo bem brincar com a tentação. Talvez ainda não seja pecado, mas quando nós nos colocamos nesse lugar de tentação, nós já estamos desagradando ao Senhor. Já estamos indo para um lugar que muito provavelmente vamos para longe do Senhor do que para mais perto do Senhor. O Senhor nos chama a ter esses ouvidos sensíveis,
a sua voz, a um coração que de fato deseja as coisas que ele se agrada. A visitar lugares, a viver, a se encher, a ocupar a mente com aquilo que é bom, agradável, nobre, respeitável. E o Senhor nos chama a viver disso. E é interessante porque quando estamos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados a isso, a esmagar o poder do pecado e andar no caminho do mandamento, um caminho de obediência, livre e alegremente no Senhor. Quando nós somos cheios do Espírito, nós conseguimos vencer essas tentações, porque não estamos sós. Nós temos alguém que caminha junto conosco, alguém que nos conduz, alguém que vai nos ajudando no caminho, vai ajudando a gente como viver, apontando a direção. Eu não sei quantos viram, mas aquele noticiário da moça, Juliana, se eu não me engano, que estava lá andando perto do vulcão, caiu, lá a brasileira que estava na Indonésia, caiu lá e ficou esperando resgate, mas não deu tempo e ela faleceu. Não sei, alguém... Boa. Vai que só eu vi, né? Então, vamos confirmar. Mas eu vi lá a reportagem e parece que o guia, né, testifica, a família falou também, de que ela estava cansada no meio do caminho e que aquele guia que tinha conduzido toda a viagem, ele pegou e foi à frente, falou para ela descansar, e ele foi indo e ele ia esperar ela em algum lugar lá, a uma certa distância, e depois ela não chegou, demorou, então ele voltou e aí viu que ela tinha caído. Ele abandonou ela no meio da viagem. E é interessante porque quando a gente olha para o Espírito Santo, ele não faz isso com a gente. Ele não é aquele que aponta o caminho e agora vai, e vai sozinho. Ou começa a jornada e depois nos deixa. Mas o Espírito Santo é aquele que vai na direção, que vai nos ajudando, é aquele que, de fato, vai nos conduzindo no percurso. Eu lembro sempre quando eu estou viajando, eu viajo, às vezes estou com meu pai do lado, meu pai é já muito mais experiente, e ele vai, ao mesmo tempo que ali, eu estou com o Waze às vezes, mas ele que vai direcionando, falando algumas coisas, e ele vai me conduzindo. E ele vai às vezes falando assim, ó, olha, pega já essa faixa, porque daqui a pouco a gente vai virar. Ou olha, daqui a pouco vai ali, vai devagar, porque daqui a pouco ali tem uma curva perigosa. E basicamente o Espírito Santo é aquele que nos conduz, não só como um Waze que aponta a direção, que fala, olha, você tem esse caminho, vai até lá, mas é como alguém que vai ajudando, alguém que vai fortalecendo as pernas, alguém que vai trazendo ao coração de fato o sentimento verdadeiro. É alguém que vai nos ajudando a lidar com as pressões do trabalho, a agir de forma certa com a nossa família. É o Espírito Santo que vai conduzindo as nossas decisões, os nossos sonhos, os nossos desejos. É o Espírito Santo que nós podemos confiar de que está nos ajudando a viver essa vida, que nos está ajudando a trilhar esse caminho do qual o Senhor nos chama a viver. E a gente viu várias vezes, durante essas últimas semanas, de como nós precisamos buscar essa comunhão com o Espírito Santo, com Deus, através da sua palavra, através de uma vida de oração, de uma vida em comunidade. Como nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, através do Espírito Santo. Porque se nós não tivermos isso, não tivermos a nossa vida cheia da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, uma vida de oração, nós estamos completamente suscetíveis aos erros, fracassos, falhas, ao pecado. Completamente, irmãos. Nós não vamos saber como lidar no nosso casamento quando a crise chega. Nós não vamos saber como lidar com os nossos filhos quando eles se tornam adolescentes e às vezes meio rebeldes. Nós não vamos saber lidar no trabalho quando o chefe não está ajudando, quando o colega tenta te levar para um caminho errado, quando na faculdade somos levados a negociar princípios e valores, quando nós estamos cansados, esgotados, ou o sofrimento vem, as perseguições vêm, as circunstâncias são adversas. Nós não vamos saber como lidar com essa situação se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Como nós precisamos. Às vezes a gente está cheio de problema e a última coisa que a gente faz é buscar no Senhor a resposta. Mas como nós devemos ir ao Senhor, como nós devemos viver essa vida, porque nós começamos a estar mais sensíveis, a entender. Talvez os problemas não se resolvam sozinhos, mas nós conseguimos agora lidar com os problemas da maneira correta.
ser justo, ser fiel ao Senhor, honrar ao Senhor com aquilo que nós temos. Nós começamos a viver essa vida com o Senhor por causa do Espírito Santo nos guiando. E como nós precisamos isso? Como nós precisamos viver cheios do Espírito Santo, produzindo, o Espírito produzindo em nós esse fruto que prova que aquele que é do Senhor está agora vivendo com o Senhor e está mortificando a sua carne, está agindo contrário àquilo que a sua natureza humana deseja. Nossa natureza humana é preguiçosa, ela é contrária ao Senhor, ela deseja coisas que o Senhor não se agrada, mas quando estamos cheios do Senhor, nós conseguimos agora submeter a nossas vontades, os nossos desejos diante do Senhor, porque Ele nos dá poder para isso, Ele nos capacita nessa condução, e glória a Deus por isso. Mas Ele não só nos conduz, como Ele nos traz uma confiança tão preciosa. Quando nós olhamos aqui para o texto, se você puder olhar comigo, a partir do versículo 15, diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É muito precioso quando nós olhamos para trás, vemos na palavra de Deus que o Espírito Santo tem guiado, o Senhor tem guiado sempre o povo ali no Egito, o povo ali no exílio, o povo ali sofrendo, mas o Senhor sempre guiando o seu povo. E aqui há também uma referência. Aqueles agora que eram guiados pelo Senhor, já não faz mais sentido querer voltar para o medo da escravidão, E há um contraste nesse relacionamento, um relacionamento entre o escravo, mas um relacionamento, na verdade, que somos chamados a viver como filhos do Senhor. Um relacionamento de medo e o outro relacionamento de confiança no Senhor. E é interessante porque é exatamente isso que Paulo vem falar que o Espírito Santo e aqueles que são guiados pelo Senhor, pelo Espírito, são filhos de Deus. Agora esses filhos, eles podem então clamar Abba. E esse clamor é um clamor, essa palavra quer dizer exatamente essa expressão de confiança. Abba é uma palavra aramaica que quer dizer paizinho. Na ideia agora de uma criança que começa a aprender a falar e ela se refere a seu pai como Abba. Mas depois foi usado também por outras pessoas. E não é num sentido infantilizado, num sentido agora de uma criancinha que não sabe ao certo como falar, mas é num sentido de intimidade, de um relacionamento afetuoso, de um relacionamento sério, profundo com o seu pai, um relacionamento de confiança. E a gente vê que quando nós somos cheios do Espírito Santo, há de fato essa substituição do medo pela liberdade nesse relacionamento. Nós somos então agora livres para viver junto com o Senhor, junto agora clamando, orando, depositando sobre Ele as nossas orações, os nossos medos, às vezes as nossas dúvidas estranhas, às vezes os nossos temores que são até meio insignificantes, mas nós podemos colocar tudo isso diante do Senhor, porque há uma intimidade com Ele, há uma intimidade com o nosso Pai. Calvino vai falar o seguinte: o Espírito Santo não foi dado para molestar-nos com o medo, ou atormentar-nos com a ansiedade, mas ao contrário, para acalmar nossa intranquilidade, para trazer nossas mentes a um estado de paz e incitar-nos a clamar a Deus com confiança e liberdade. O Espírito de Deus agora nos ajuda a não mais vivermos com medos, atemorizados, impacientes, ansiosos, mas o Espírito que nos foi dado é um Espírito que nos ajuda de fato a clamar com confiança, tranquilidade, com paz, com liberdade. É o Espírito que nós recebemos, é o Espírito que caminha conosco.
Lá em 1 João 3:1, vai falar: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Filhos de Deus. Todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, agora é guiado pelo Espírito. E todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Nós não somos abandonados, irmãos. Nós não somos desamparados. Mas pelo contrário, há um Deus que nos acolhe. O salmista, no Salmo 27, ele vai falar isso. Pode nosso pai nos deixar, pode nossa mãe nos desamparar, mas o Senhor nos acolhe. O Senhor é aquele que nos acolhe. O Senhor é aquele que nos chama agora de filhos dele. Olha que precioso. Precioso saber que eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus, filha amada do Senhor. Essa é a nossa identidade. Não é algo para eu negociar, para você negociar. Não é algo para que nós possamos viver atemorizados, com medo, voltando às velhas práticas. Mas é uma identidade que o Senhor nos dá, que é muito preciosa, que muitas vezes nós nos esquecemos. Vivemos às vezes com comparação, às vezes queremos ser aceitos por outras coisas, aceitos em determinado lugar, mas quando nossa identidade é firmada de fato no Senhor, sabemos quem somos, sabemos que existe um Pai que nos ama, existe um Pai que cuida de nós, sabemos que não estamos desamparados nessa caminhada, mas que o Espírito do próprio Deus, ele testifica que somos filhos de Deus, e como isso é precioso. Você é filho, você é filha de Deus. E isso não pode fugir da nossa mente, de que somos filhos, e que como somos filhos, Ele cuida de nós, Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos conduz nessa vida. Nós podemos orar com confiança, podemos nos achegar a Ele não mais com medo, não mais com uma religiosidade vazia, não mais com práticas agora do qual eu preciso fazer coisas para alcançar a Deus. Eu preciso fazer isso, eu preciso vir aqui no domingo de manhã para orar ao Senhor, porque senão minha semana não vai ser abençoada, porque senão o Senhor vai me deixar de me amar. Eu preciso estar com meu joelho no chão ali, quase que no milho, para poder ser aceito pelo Senhor. Não é isso que a palavra nos ensina. A palavra ensina que aqueles que receberam, que confiaram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, receberam o Espírito de Deus, e o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos, filhos de Deus. E que esse sangue precioso de Cristo, e que a confirmação do Espírito Santo, a regeneração que Ele promove no nosso coração, agora nós podemos de fato nos achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Agora não há mais medo, o véu foi rasgado, há agora um caminho que Cristo abriu, e que o Espírito Santo nos ajuda a exclamar: Abba, Pai, Pai, Paizinho. Não é mais um relacionamento distante, não é mais um relacionamento do qual precisamos de um sacerdote, de que precisamos de alguém para intermediar, mas é um relacionamento que eu e você temos acesso. Não é mais algo só para o domingo, não é só mais agora para o sacrifício, não é mais para algumas pessoas, é para a minha vida, para a sua vida, todos os dias, confiadamente, se achegando ao trono da graça. Todos os dias, nós podemos nos achegar com essa confiança. E que precioso é isso. Sabemos que nós não somos desamparados, que não é pelas coisas que fazemos, não é por aquilo que fizemos no passado, não é por as coisas, quanto dinheiro eu possuo, por quantos dons, habilidades eu tenho, não é pelo jeito que eu me visto, não é pela forma que eu falo, mas é estritamente pelo sangue de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, que foi morto por mim e por você. É através do Espírito Santo que testifica o nosso espírito. É através de Cristo que nós podemos agora entender que somos filhos do Senhor, que não é mais para alguns, é para aqueles que são de fato do Senhor. E aqueles que são do Senhor, Ele cuida. Aqueles que são do Senhor, Ele conduz. Ele nos dá o Santo Espírito para que a gente possa andar essa vida de forma, de fato, plena, cheios dEle, alegres nele, vivendo uma vida, de fato, se regozijando no Senhor. Eu gosto muito, tem uma música do Fernandinho, que fala, né,
Acho que na verdade é tradução. Mas ele que canta em português, que fala exatamente isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E é interessante porque essa afirmação, essa identidade, esse entendimento, nos leva a viver de forma diferente. Havia uma história de uma chinesa que viveu e que era cristã e que ela foi presa e que passou 20 anos na cadeia. 20 anos sozinha, longe da igreja, longe dos amigos, sem poder sair, sem poder fazer as coisas que gostava, mas só ela e Deus. E ela, nesse relacionamento, nessa vida ali encarcerada, ela escreveu várias orações, várias coisas, né? Várias declarações. E uma delas foi muito preciosa. Ela diz: o Espírito em mim me lembra todos os dias. Pertenço ao Senhor. Ele nunca me deixou. O Espírito me lembra todos os dias que eu pertenço ao Senhor. Ele nunca me deixou. É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. É uma vida na palavra, uma vida de oração, que nosso coração de fato é cheio dele e que nós somos lembrados todos os dias de que pertencemos ao Senhor e ele não nos abandona no nosso sofrimento, na nossa dor, no caos que às vezes é a nossa vida, nas dificuldades que às vezes acometem, na nossa casa, nossa família, no nosso trabalho. Nós temos um Deus que vive dentro de nós, que sempre nos lembra que somos amados do Senhor, que pertencemos ao Senhor, que Ele é o nosso Deus. Tem um teólogo, John Owen, que ele fala: a paternidade de Deus na adoção é uma das mais preciosas bênçãos da redenção, pois nos dá acesso a uma relação íntima e constante com o Pai. Nós somos chamados, irmãos, a essa relação íntima e constante. Uma vida não superficial, não um dia e uma semana depois, mas todos os dias junto do Senhor. Bíblia, oração, relacionamento com os nossos irmãos. Não tem muito segredo, irmãos. A verdade é tão simples, mas às vezes é tão difícil. Oração, Bíblia e vida em comunhão com os irmãos. Nós precisamos disso, irmãos. Como nós precisamos disso. E como o Senhor nos ajuda a se achegar a Ele, a ter o coração ministrado, sensível a Ele, em confiança naquilo que Ele faz. Ele nos conduz, irmãos. Ele nos gera confiança de que Ele está cuidando, de que somos filhos. Ele nos gera confiança a partir da nossa identidade. E Ele também, o Espírito Santo, nos traz convicção. Convicção. Se olhar comigo no texto, vai falar lá no versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O Espírito Santo é aquele que traz a convicção ao nosso coração de que somos herdeiros. Herdeiros. Ele é aquilo que fala lá em Efésios. Ele é o penhor da nossa herança. É a garantia da nossa herança. Ele é aquilo, é o Deus que produz em nós esse desejo pelas coisas eternas. A convicção de que nós não somos daqui, que estamos de passagem, de que temos um lar celestial. Ele é aquele que nos ajuda a lembrar que pertencemos ao Senhor e que vamos para o Senhor. De que a morte não é o final do cristão, mas que há uma vida e uma vida eterna com Deus. O Espírito Santo nos lembra isso. O Espírito Santo gera essa convicção no nosso coração. E como é importante nós lembrarmos e termos isso no nosso coração. Essa esperança, né? Essa esperança viva. Eu gosto muito do texto. Se você puder abrir comigo,
sei que a gente já está meio avançado no horário, meus irmãos, mas já estou caminhando para o final. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, versículo 3. Diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Opa, li errado, né, irmãos? Mas esse aqui é importante também, vou terminar. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios, irmãos. Agora eu vou 1 Pedro. Bendito o Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Pedro fala de uma esperança viva que eu e você possuímos. Nossa vida, a vida do crente não é uma vida sem esperança, mas pelo contrário, todos nós temos uma viva esperança, uma esperança que nos move, que nos leva a ter de fato uma perspectiva diferente da terra, uma perspectiva diferente da forma como lidamos com a situação. Nós sabemos agora que há uma esperança para nós, uma esperança de que há um lar para nós no céu. O sangue de Cristo foi vertido na cruz pela minha vida e pela sua vida, e agora somos filhos, fomos conquistados, pertencemos ao Senhor, e aquele que morreu ressuscitou e foi junto ao Pai, e deixou uma promessa de que Ele voltaria para nos buscar, para que então eu e você, todos juntos, com aqueles que já foram, agora com aqueles que vão, todos juntos pudéssemos viver para todos sempre com o nosso Senhor, aonde não haveria mais dor, nem mais choro, nem mais doença, nem mais agora essa luta em nós pelo pecado. Agora todas essas coisas se passaram e que tudo se fez novo. Que esperança o cristão pode ter de que nós não pertencemos a essa terra, que olhar nós podemos ter. E é interessante porque Paulo fala exatamente isso aqui no texto, de que se nós sofremos com Cristo, com Ele também seremos glorificados. A verdade é que o sofrimento é duro, é difícil, mas é possível quando nós olhamos por uma perspectiva do céu. Romanos 8, versículo 18, vai falar que o sofrimento do tempo presente nem se compara com a glória que será revelada em nós. Não é algo comparável. Quando nós olhamos para aquilo que será revelado, a glória que nos espera, o tempo futuro, cara, o sofrimento é só uma porção extremamente pequena e insignificante, do qual nós passamos agora, mas do qual logo desfrutaremos de uma alegria, de um viver com o Senhor pleno. E como isso é precioso para nós, como isso nos ajuda a passar pelo sofrimento, como isso nos ajuda a entender que sofremos por agora. Aquela chinesa estava ali na prisão por 20 anos, e ela também escreveu: estou aqui por causa do testemunho de Jesus, mas vale a pena, porque uma coroa me espera, Conseguimos resistir às perseguições, às lutas, ao sofrimento, porque sabemos que tudo isso é por enquanto. Tudo é passageiro, e há algo eterno que nos espera. A cruz pode ser parte do caminho, mas há uma coroa para aqueles que são filhos. Há uma coroa que nos espera, há algo reservado para nós. Isso enche o nosso coração de esperança, de que não somos daqui, não pertencemos aqui, mas que estamos caminhando junto com o Senhor, conduzidos pelo Senhor, para o encontro do nosso amado. Como isso é precioso, como nós devemos, de fato, glorificar ao Senhor, se alegrar, olhar por essa perspectiva, olhar com esse olhar.
Eu gosto muito, tem uma outra citação aqui, de um teólogo que fala o seguinte: satisfeitos com a herança que nos foi prometida, nós desprezamos com ousadia e determinação as atrações deste mundo. E suportemos com paciência todas aquelas tribulações que porventura nos sobrevenham em nosso caminho pelo mundo. Quando nós temos essa perspectiva do céu, satisfeitos com a nossa herança, sabendo e tendo a convicção no coração que o Espírito Santo produz em nós, nós conseguimos recusar com ousadia as tentações, o pecado, as coisas que já não agradam ao Senhor. E nós conseguimos resistir com paciência o sofrimento presente, crendo que há algo reservado para nós que é muito maior, muito mais precioso. Essa é a esperança do cristão, essa é a minha esperança, é a sua esperança, de que há um lugar para nós, sem dor, sem choro, aonde nós podemos todos juntos estar com o Senhor, aquele que cultuamos todos os domingos, e fazemos isso para lembrar que haverá o dia de fato, aonde todos nós juntos louvaremos e estaremos com o nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. O Senhor é aquele que nos chama a viver essa vida, é aquele que testifica isso, essa convicção é o Senhor, é através do seu Santo Espírito que nos conduz a Cristo Jesus, que nos conduz ao nosso Senhor. É Ele que nos traz confiança que podemos nos achegar ao Pai, confiança na obra redentora de Cristo Jesus por nós. É Ele, é o Espírito Santo que nos capacita a sermos como Cristo e que nos traz essa convicção de que temos o céu por herança, Ele é o penhor da nossa herança. Nós não estamos desamparados, não precisamos mais viver sozinhos, não vivamos sozinhos. Há um chamado para a minha vida, para a sua vida: sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Vivam com o Espírito Santo, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, com a convicção, com a confiança de que temos um Pai que cuida de nós, que nos acolhe, que nos ama, que nos ajuda a passar por essa luta que é essa vida, mas que nos reserva uma vida muito maior, uma vida eterna, uma vida junto dele. Glória a Deus.